A respeito da questão que nós temos para resolver em relação aos médicos que estão aqui trabalhando no nosso município. Então falamos de reorganização do valor do plantão médico. Falamos de uma forma certa, o nome técnico aí de reorganizar, em face aquilo que vocês vão estar ouvindo aqui. Bom, a nossa justificativa principalmente é garantir e preservar a vida em caso de urgências e emergências. Em segundo lugar, remunerar de forma justa e consequente o profissional de acordo com a realidade praticada no mercado de trabalho nesta categoria. Em terceiro lugar, a questão da necessidade de regularizar o valor médio do plantão, pois houve uma série de acordos verbais anteriores para configurar o que entende-se hoje como atual valor. Vocês estarão vendo daqui a pouco. Nosso objetivo, então, é, dentro da tarefa de gestão que nos cabe hoje, é agirmos com toda transparência para mostrar para vocês o que está acontecendo e entenderão então nossa proposta. E para entender vocês e nós precisamos então ver o que está acontecendo na esfera nacional. O que acontece no Brasil, a esfera nacional e regional. Nós temos aqui uma realidade. Quando a gente vai para o norte do país, às vezes os municípios até pobres, comparado com as condições bem características do norte do país, ele tem, por exemplo, salários de plantão de 12 horas, que com a data que podem ver aqui, são dia 7 de agosto de 2013, eles estão pagando de 900 a R$1.000 por 12 horas de plantão. Essa é uma realidade no norte do país. A mídia está acessível para todos os que desejam, aí os temas ficam à disposição. Se não vamos para o sul do país, nós vemos também municípios do Rio Grande do Sul, onde o plantão médico clínico de 12 horas está sendo pago por R$1.428 e de 24 horas R$3.048. Obviamente também tem um acréscimo quando é um feriado, um carnaval, um ano novo. Ele costuma dar um acréscimo ao plantão nesses períodos que seriam de feriados. Se nós vamos para o centro do país, fomos para o norte, fomos para o sul, vamos agora para o centro. O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 29 de abril de 2013, também apresentou uma questão que está na mídia aí, ao respeito da situação que está sendo vivida no município aqui do Espírito Santo. E eles colocaram então que os médicos irão receber R$1.000 por plantão de 12 horas, sendo que vai ser acrescido de R$200 quando é realizado aos sábados, domingos e feriados. Então, se nós vemos norte, sul, centro, e na nossa própria região sabemos que há plantonistas que ganham R$2.000 aqui no Hospital de Domingos Martins. Então esse contexto dessa realidade que está aqui, da situação que se vive para poder manter o corpo médico, trouxe aqui na mídia uma entrevista das 0 horas do Tribunal de Contas da União ao respeito de uma pergunta sobre o teto do servidor municipal e a dificuldade na contratação de médicos no interior. E o Dr. Paulo Luiz, ele diz que esse problema do teto salarial para os médicos tem sido um drama permanente dos prefeitos. Há limitadores salariais que são invencíveis. Quando eles têm médicos, os profissionais estão ameaçados de ir embora. Realmente essa questão de configurar um ordenado, um salário médico, é uma questão difícil a nível nacional. O que nós vemos, então, é aquilo que foi apresentado em termos, digamos, gerais, a norte, sul e outros lugares. É verdade que há lugares que pagam também menos, como tem outros que pagam muito mais, principalmente nos estados mais favorecidos da região sudeste. Se nós vamos para Marechal Floriano, não entendemos nossa realidade. Qual é a nossa realidade? A folha de pagamento de janeiro a julho de 2013, de uma forma de planilha, nos mostra objetivamente o que configuramos como salário.
E o salário, que falamos assim, o plantão, ele tem uma variação quando se tem, na verdade, são 14 profissionais em média, sendo que eles, às vezes, entra um, sai, vira, então, por isso que às vezes tem 16, tem 14, tem 15, porque sai um, ou saiu de férias, e aí a gente vai colocando. Então, a palavra em salário nos mostra R$ 62.436 no mês de janeiro, que seria o menor valor, depois vai para 70.000, 66.000, 69.000, 67, 74, 73. Esse é o valor que está sendo praticado hoje. Só que também entendemos que, além de salário, existem cargos sociais que a gente, obviamente, não pode deixar de cumprir. INSS, salubridade, e esses outros encargos que fazem parte também do processo, o que gera então um espelho que vocês podem ver ali, parece 14 profissionais nessas variáveis de valores. Quando nós vemos no gráfico, talvez fica mais objetivo de entender. O que está de azul representaria os valores dos plantões. E essas variações, todas são acima de 60.000, 65, 73, 74 mil. E o que está em cor laranja representa também a questão, então, dos encargos sociais. Essa é a nossa realidade do ponto de vista, digamos, do que está acontecendo hoje. E em face àquilo que está havendo, nós precisamos reestruturar, reorganizar. A nossa proposta é que o salário, aliás, que o plantão, seja onerado em R$ 2.000, mais 10% de acréscimo aos feriados, sábados e domingos. Quando a gente vai para a matemática do processo, nós vemos que em 22 dias a R$ 2.000 é 44 mil. E 8 dias de 2.200 dá então 17.600. Concluímos que um mês vai nos custar R$ 61.600. Obviamente, quando o mês traz 31 dias, vai ter um pouco a mais, os 2.000 a mais. Mas se vocês verem hoje a nossa média mensal dos 7 meses, é quase R$ 70.000, R$ 69.212. Então, o que está acontecendo? É uma proposta que nós queremos colocar para organizar de forma que a gente possa estar trabalhando de uma forma unificada. Certo? Fez o plantão, é aquele seu valor e é aquilo mesmo. Nossa média, então, está ali. Dentro das ações que nós queremos realizar também, é acabar com todos os acordos verbais que foram feitos anteriormente. E o que vai poupar outros encargos adicionais, que às vezes variam em torno de até R$ 6.700, que existem variações por causa, então, dessa situação. Essa questão não vai levar a diminuir em boa parte essa alta rotatividade que há de médicos, porque os médicos entram, são demitidos, saem, fica aquele rodízio médico que ele fica um pouco aqui, e isso também gera encargos sociais para os cofres públicos. E aí esperamos os seguintes resultados: primeiro, valorização tanto profissional. Em segundo lugar, nós queremos transparência, porque na verdade a responsabilidade fiscal que tem uma condição de gestor municipal da saúde, para mim, olha só, é bem grande. Depois a lei cada vez mais está nos mostrando a necessidade da profissionalização do serviço público. O serviço público passa por um processo tremendo de gestão e de profissionalização. Então precisamos adequar-nos aos processos de trabalho. A valorização do município pela classe médica no mercado vai ficar porque não estamos perfeitamente reconhecidos. A garantia do atendimento e a satisfação da população é uma coisa que se vai demonstrar a maior independência na gestão da diretoria técnica, porque às vezes nós, nas situações que nos encontramos, alguns médicos, de repente, por ABC o motivo, a pessoa não tem essa disponibilidade de poder, olha, eu quero que seja feito assim, então se não é assim, não me serve, então vamos procurar outro. Às vezes a gente fica preso a algumas situações e nós não queremos, de fato, que isso aconteça. Precisamos dessa independência da gestão também. Isso aqui, e me sinto muito
a vontade de falar para os vereadores e para a população de que a transparência que nós estamos trazendo aqui é assim que nós queremos fazer. E essa é a forma, informar a todos os vereadores, porque a gente, quando se comunica, às vezes se entende melhor as coisas. Então, eu gostaria de entender aqui que nós estamos reestruturando os valores que se pagam pelos plantões, que no final das contas nos vai permitir uma diminuição de custos, da forma então como queremos propor. Isso, agradeço pela oportunidade, então. Boa noite, secretário. Boa noite. A conta que o senhor explicitou para a gente, ela mostra 30 plantões mensais. Atualmente, nós temos alguns plantões com mais de um médico, o que acarreta, na realidade, um gasto bem superior ao apresentado. É correto isso ou não? Aí apresentei o plantão dos 14 a 16 médicos. É verdade que às vezes tem mais, é verdade, inclusive com 16 médicos também aí. Existe essa variação. O que eu observo é que se forem mantidos o mesmo quantitativo de médico, essa conta apresentada certamente ela será duplicada. Estou correto ou estou errado? Não, o que ocorre às vezes, por exemplo, com encargos sociais, quando os médicos saem de férias, ali o valor aumenta, porque tem alguns médicos que estão sofrendo de suas férias e de suas faltas legais também. É só para antecipar ao secretário que quando do envio de algum projeto polêmico, como esse pois trata de valores de servidores, que não contemplam a todos, contemplam uma certa categoria. Nós pedimos ao Executivo e na hora ele acatou que os projetos seriam discutidos anteriormente. Então acredito que é válida a vossa presença, mas que projetos similares a esse devam ser discutidos antes do envio do projeto. Tá? Muito obrigado. Sr. Pedro, nós aprovamos aqui essa Casa de Leis, até por insistência do prefeito, 15 cargos, sendo 10 de técnico de enfermagem e 5 de enfermeiro. E esse pessoal não foi contratado ainda. E na época, eu lembro muito bem, não, se vocês não aprovarem, que não sei o que a saúde está ruim, porque vocês não querem aprovar, vão fechar a policlínica, então fez uma pressão. E até agora, esses profissionais não foram contratados. Eu acredito que está fazendo muito falta para a nossa saúde, já visto as reclamações que a gente tem visto aí no dia a dia. Com relação ao médico, eu coloquei aqui no mês de junho um projeto que a gente, para não onerar muito a folha de pagamento e não entrar no mérito do salário, não entrar em custas de salário, eu coloquei que se desse uma gratificação. Na época eu botei 10% e tudo, mas essa gratificação, dependendo, ela pode chegar até 50%, 80%, sendo aprovado na Câmara, e o prefeito, e esse a mais que o médico terá a ganhar, ele terá que cumprir o horário certinho de trabalho e não ter falta durante o mês ou os plantões dele, né? Fazer jus aquele benefício que também eu acho que considero uma boa. No caso desse aumento, a gente fica numa situação muito complicada. Por quê? Porque se você aprova, os outros funcionários vão falar assim, pô, deu um aumento para os médicos de 100 e tantos %, que é R$800, passar para R$2.000. E
quer dizer, a outra categoria, a gente fica numa situação difícil com ele. Por outro lado, se você não aprova, ela fala, não tem médico porque os vereadores não aprovaram. Então eu gostaria, pedir aos nossos colegas, que a gente analisasse um pouquinho mais esse projeto do prefeito para nós estar fazendo uma coisa justa para não estar prejudicando também as outras categorias. Muito obrigado. Eu vou responder. Como que vereador, assim, é o seguinte, de fato existe dentro da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde alguns cargos de técnicos de enfermagem e de enfermeiros que não foram colocados na policlínica dentro do que o senhor acaba de colocar. A explicação, eu estou aqui um mês mais ou menos, então veja o que está acontecendo. Quando a gente pega o espelho da estruturação da nossa Secretaria de Saúde, nós observamos que já existem cargos e funções que eles não atendem à complexidade que existe hoje na saúde, sabe? Nós poderíamos realmente contratar, mas temos uma outra questão de um monte de cargos e funções com desvio de função. A nossa estruturação chegou num momento tal que na última reunião de secretários, as duas reuniões de secretários que tivemos junto com o prefeito e o assessor jurídico, né, Dr. Otávio, não fazendo bem o prefeito. O prefeito não tem mais condições, porque nossa estrutura já não atende mais a necessidade de realizar um concurso público é urgente. Então, nós precisamos regularizar, vereador, um monte de desvios de funções dentro da secretaria. E ele fala, eu como secretário de saúde, na posição agora, quando você vê e verifica, mas como essa pessoa está aqui, essa pessoa não tem essa função, mas está como, por exemplo, o técnico de enfermagem, mas não posso pagar adicional noturno, não posso pagar insalubridade, porque o cargo efetivo dele é outro. Então, nós estamos com muitas situações, esse é só um exemplo teórico, mas tem vários exemplos dessa natureza distribuídos, não só na Secretaria de Saúde. Então, ficou já acertado pelo entendimento do próprio prefeito de que o projeto do concurso público vai ser discutido junto com a Câmara e vai ser encaminhado, porque isso tem que ocorrer dentro desse ano. A nossa previsão é que no mês de novembro nós tenhamos já alguma coisa já concreta. O que se fez por enquanto? Foi feito o levantamento de um perfil de todas as secretarias para ver qual seria o perfil de cargos e funções que nós teríamos que ter aqui em nosso município. Aí, então, está essa situação. Por isso, então, que se nós continuamos agora, se esperamos, estamos em setembro, esperar 2 meses, estamos nessa luta para poder conseguir colocar também, para estruturar de uma forma, mas temos plano para isso. E em segundo lugar, aqui não é um aumento, veja bem, a folha, se você pensa só no plantão, gira em torno de R$69.000. E eu, assim, a equipe, junto com essa estrutura que fez, para acordos, não estou discutindo, porque os acordos que foram feitos no passado, eu não quero entrar nesse mérito. Aqui é só regularizar. Na verdade, regularizando, o valor vai ficar até mais baixo, o absoluto, que o que se entende que não é aumentar, é regularizar. Secretário, só para finalizar, temos aqui, inclusive, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e por ocasião de uma reunião nessa Câmara, acredito que há cerca de uns 10 dias, quando foi dada a posse ao Conselho, o prefeito, na sua fala, disse que ele tinha tido uma reunião com os médicos e teriam pedido a ele que aumentasse e chegasse ao plantão 24 horas, R$1.700. Acredito que eu acho que o senhor estava presente, chegou um pouquinho atrasado, acho que na fala dele o senhor estava presente. Ele falou que pediram 1.700, mas que ele iria dar R$2.000 para que o médico do município fosse o mais bem remunerado da região serrana. Será que os médicos não aceitariam esse valor que o próprio prefeito disse, os R$1.700,
que poderiam sobrar os outros 300 e ser aplicado no setor da saúde, ou mesmo que retornasse, de repente, em salário a outro servidor? Bom, na forma matemática, você deverá entender de que, para eles estarem ganhando esse valor de média de R$69.000, então a configuração do plantão tem alguma coisa que está até diferente do que nós estamos matematicamente diminuindo o valor. Eu que faço parte do quadro também de funcionário, aqui nessa casa fiz projetos de lei de reposição de salário, de reajuste salarial, quer dizer, fiz requerimento também como o nosso colega Juarez, e estamos chegando num patamar de que nós precisamos que o prefeito faça uma reunião o mais breve possível com nossos servidores. Eu que fico ali, senhor presidente, todos os dias trabalhando junto com os nossos servidores municipais e estou vendo a situação cada vez mais se agravar. Eu gostaria, senhor presidente, que essa reunião seria antes da próxima sessão. Queria que Vossa Excelência encaminhasse com urgência, porque nós sabemos que o prefeito é a palavra final. Nós aqui já pedimos, já imploramos, e ele sempre informa, e nós sabemos também das dificuldades da prefeitura, para que ele possa informar detalhadamente para todas as categorias dos funcionários o que ele pode fazer e o que ele não pode. Eu quero deixar isso bem claro. Qualquer projeto que o prefeito mandar para essa Casa de Leis pedindo aumento para todos os funcionários públicos, eu sou a favor. Eu acho que não tem nenhum vereador aqui que é contra aumento ao funcionário. Nós vamos brigar pelo aumento dos funcionários. Só que eu acho também que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aumento dos médicos, do plantão dos médicos, não tem nada a ver com a questão do aumento dos funcionários, como alguns vereadores, meu novo colega Juarez e Alcino, querem frisar. Eu acho, minha opinião, que Vossas Excelências teriam que olhar com carinho, porque a população está cobrando essa questão dos médicos, né? Nós mesmos podemos passar mal, chegar e talvez não ter médico, entendeu? Eu acho que vamos olhar isso com carinho, essa questão dos médicos, porque eu acredito que o aumento dos médicos nós vamos conseguir trazer mais profissionais para o nosso município. E a população vem cobrando isso, não só nessa administração, como a administração anteriores também. Quero, senhor presidente, aqui não ser repetitivo, porque na sessão anterior eu havia falado, e todos os vereadores também disseram, inclusive o vereador Alcino, que aqui se encontra, dizer que a questão dos médicos é uma questão delicada. Sou favorável ao aumento para R$2.000, para R$3.000, se pudesse pagar. O quanto pudesse remunerar melhor, certamente melhores servidores nós teríamos naquele local. Sou favorável, como o vereador Cezinha bem disse. O projeto não está sendo votado hoje porque existe um trâmite na Câmara que tem que ser seguido. Inclusive, as informações que eu solicitei foi a informação em relação ao valor que está sendo agregado ao atual salário, que vai onerar em cerca de 130%. Então, o que eu quero saber, vereador César, é se o município consegue pagar esse salário. Sabemos que a folha salarial hoje está alta, como o próprio prefeito disse até nesta casa, disse no PPA, que estivemos discutindo, disse que o município está com muita dificuldade financeira. A folha chegou a um patamar de 52%, 53%, até 54%, o que não é admissível. Então, aumentando em 130%, como bem disse o secretário,
não haverá economia nenhuma, muito pelo contrário, essa matemática não funciona em lugar nenhum. Haverá um acréscimo na despesa com o médico contratado de 130%, o que pode aumentar a folha de 54% para 55%, 56%, o que já é punível pelo Tribunal de Contas. Então, aqui tem que ter responsabilidade e votar com consciência. Eu disse que eu não votaria aqui no projeto dos médicos, não por ser contra, sou favorável, mas em respeito aos demais, porque o médico no sul do país ganha R$3.000, o médico no Nordeste ganha R$2.000, e quanto ganha o motorista da ambulância lá? Ele ganha R$1.500 ou ele ganha R$560? 635, muito obrigado pela correção. Será que o médico tem que ganhar R$2.000 em plantão de 24 horas, enquanto o motorista vai ganhar isso em 3 meses de serviço? É esse o questionamento que eu faço. E quando eu fiz o questionamento, eu pedi, inclusive está escrito agora, que o prefeito faça uma avaliação de todo o funcionalismo. É claro que se vier aqui o aumento salarial para todo servidor, vai ser unanimidade, todos vão concordar. Mas essa revisão que eu tanto peço, vereador César, é que ela venha junto com o pedido que está sendo feito com o do médico. Não poderia ser feito numa outra ocasião esse pedido? Essa avaliação que nós vamos fazer do salário do médico, nós não temos que fazer do motorista, do técnico. Se o médico não for trabalhar, não vai ter atendimento médico. E se o enfermeiro, o técnico, o motorista não estiverem lá, vai haver atendimento da mesma maneira? Se o gari não for recolher o lixo na rua, vai ter limpeza pública? Não vai. Todo servidor é muito importante para o município. Então, estou pedindo e espero que seja revisto o salário de todos. Tá? Concordo e vai ser aprovado sim o salário do médico aqui. Só que vai onerar a folha de uma maneira que vai impossibilitar que os outros servidores tenham aumento. E aí a promessa de aumento anual, ela não vai ocorrer. Com certeza ela não ocorre esse ano. Então nós estamos dando condições melhores a uma única categoria ainda, médico contratado. Porque o médico efetivo que trabalha no plantão, ele recebe R$2.500 em um mês, não é em um plantão. Estou certo, vereador Renato? Está a folha de pagamento ali, de julho, eu acredito que de fevereiro eu tenho também. O médico que fez 4 plantões por mês ganhou R$2.500. E se o médico contratado fizer 4 plantões, ele vai ganhar R$8.000. Eu acho que é um desrespeito até o próprio médico, que é da mesma categoria. Então tem que ter uma avaliação conjunta e tem que fazer o quê? Tem que ter um concurso público, que aí vai parar esse negócio de abrigar uma categoria e o restante, né? Não vou nem falar umas palavras que gostaríamos de falar, mas a gente vai alimentar um filho e deixar o outro sem alimento? Vamos matar o restante de funcionário? Eu sou contrário a isso, sim. Muito obrigado. Na verdade, não é só aumento dos médicos, é a condição de trabalho desses médicos, desses profissionais. Às vezes o cara não tem condição de trabalho, o médico trabalha insatisfeito. Eu tinha uma sobrinha minha que trabalhou aqui, entendeu? Ela falou, senão, infelizmente não tem condições de trabalhar. Não dá condição para a gente trabalhar. Você quer uma luva, não tem. Você quer um álcool, não tem. Você tem Então, eu preferi isso aí. Mas às vezes não é nem por causa do salário, porque quer às vezes fazer um atendimento e não tem condições de fazer. Então, esse salário, esse aumento, assim, o aumento, eu acho um aumento absurdo, apesar de que eu acho que o médico merece até muito mais que isso. Mas ele tem que ver a realidade do município. Saber se a gente tem condições de pagar. Então, eu, por exemplo, eu gostaria, vou dizer, por exemplo, de fazer uma coisa,
absurda, mas gostaria. É gostoso, eu gostaria daquilo todo dia, mas eu não posso. A gente tem que, às vezes, dar o passo de acordo com a gente. Nós vamos estudar direitinho, vamos conversar com os vereadores. Aí vai. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um acordo para dar um bom aumento. Ou talvez não seja 2.000, mas que seja 1.700 ou 1.600. Eu já tive sondando. Eu tenho 2 sobrinhos que são médicos. Em Vila Velha, por exemplo, o plantão está R$1.500. Final de semana, 1.600. Na Serra está 1.600. Final de semana, 1.700. Entendeu? Então, nós estamos assim, no nível, nessa faixa aí, no nível de primeira linha dos médicos. E não adianta você também pagar muito ao médico, aquele médico viciado, aquele médico que o camarada, às vezes ele não faz nem questão do salário. E nós estamos preocupados com o salário e com o atendimento. Às vezes o médico, nós tivemos um médico já aqui que já ganhou muito bem e todo mundo reclamava do atendimento. Então não adianta você botar um profissional ali, pagar bem e ele não atender bem. Quer dizer, vai onerar os cofres, a população vai ficar mal satisfeita do mesmo jeito. Eu estou lembrando aqui que no mês de novembro, a Eliane já tinha perdido a eleição. Eu levei minha neta ali na policlínica, tinha 2 pediatras atendendo, e foi muito bem atendida. E tinha 14 mães lá, sendo atendidas, tudo com o nenenzinho no colo. Eu ainda pensei, poxa vida, sair daquele PA hoje, a prefeita já perdeu até a eleição. Mas está ali, no mês de novembro, todo mundo... Eu quero dizer o seguinte, que na gestão passada, mesmo com esse salário pouco, nós não tivemos tanto problema na saúde igual nós não temos esse ano. Eu não sei porquê. Não sei se é falta de administração, ou falta de comando, alguma coisa. Então, difícil você dar o aumento de R$2.000 por mês para um médico e o atendimento continuar ruim do mesmo jeito. Nós temos que fiscalizar bem e ficar bem atento com relação a isso aí. E não vou ser muito insistente na parte que foi falada aqui, a parte da saúde. O que tinha para ser dito foi falado aqui, não é isso? Acho que cada gestor tem sua responsabilidade. Eu tenho a minha, eu falei aqui, eu estou a repetir. Dizer uma coisa aqui, eu estou olhando para várias pessoas aqui na Câmara Municipal hoje. Eu posso contar dedo aqui. Eu tenho certeza, desse montante de pessoas que está aqui, talvez aqui, 6, 7, 8, máximo, pode pagar um plano de saúde. Isso, não estou colocando nós vereadores, ganhamos um bom salário para ser representante de vocês, para vir 2 vezes nessa casa de lei aqui. Eu vejo muitas pessoas aqui, eu tenho certeza, quando chegar numa policlínica, quando tiver um médico, ela vai reclamar. Se eu chegar na policlínica, na minha situação hoje, e não tiver um médico, eu posso pegar meu carro, ligar para um parente meu, ir lá em Vitória e pagar uma consulta e procurar um médico. Mas a maioria que está ali não tem condições. Como os próprios funcionários que eu falava que ganham R$600.